pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pausa para Prosa. O nosso trabalho de hoje visa, como sempre, oferecer a vocês uma ferramenta que auxilie cada um de vocês que me assiste a encontrar melhores caminhos no nosso planeta. Meu trabalho é basicamente de busca de autoconhecimento, de auxiliar o próximo a encontrar esse mesmo processo de autoconhecimento. Então, hoje eu resolvi trazer para vocês uma ferramenta mais prática de reflexão, algo que vocês possam usar no dia a dia, dentro dos seus diversos contextos, e que seja uma ferramenta que você possa, a partir do momento de conhecendo essa ferramenta, você possa aplicá-la nas suas rotinas para ver os resultados. Bom, uma das principais questões que muitas pessoas me trazem em consultório é que, dentro do olhar da programação neurolinguística, que é a técnica principal que eu uso, nós temos uma percepção de que estamos num ponto de vida e temos uma meta que desejamos cumprir. O ponto em que estamos nós chamamos de estado atual, e a meta que nós queremos chegar, onde nós queremos alcançar, nós chamamos de estado desejado. Entre o estado atual e o estado desejado, aqui nesse meio do caminho, muitas vezes é preciso que nós consigamos desenvolver determinadas habilidades, desenvolver pessoas, às vezes processos materiais, envolver dinheiro, conseguir determinadas estruturas para que a gente consiga realizar a nossa meta. Bom, e uma das principais habilidades que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de conseguir obter é a capacidade de mudar. Eu venho percebendo que muitas pessoas têm profundo medo da mudança, com uma ingênua percepção de que se elas não mudarem nada, se elas criarem uma rotina sempre constante, sempre frequente na vida delas, elas estarão protegidas. Na verdade, isso é, no meu ponto de vista, uma percepção lá da nossa infância. Muitos de nós tivemos pais e mães ao lado que nos deram uma rotina específica que, uma vez cumprida essa rotina, fazia com que nossa vida ficasse muito confortável, muito tranquila. É claro que nem todo mundo teve uma infância dessa forma, mas muitas pessoas têm essa percepção de que, a partir do momento que eu conheço a minha rotina, eu estou protegida, eu não cometerei mais erros, eu não terei prejuízos, os danos serão menores. Isso não é fato. Por quê? Porque mudança é uma das principais leis do nosso planeta. Tudo muda o tempo inteiro. Do momento que você se sentou para assistir o meu vídeo até esse segundo que você está agora observando o vídeo, você já mudou internamente, biologicamente, teu ambiente já mudou de alguma forma e você só não percebeu essa mudança. Muito bem. Então eu resolvi trazer uma ferramenta, né? E que ferramenta é essa? O nome dessa ferramenta é Níveis Neurológicos de Identidade, Níveis Neurológicos de Aprendizagem e Mudança. Na verdade, essa é uma ferramenta da programação neurolinguística criada por um camarada fabuloso chamado Robert Dilts, que hoje é o grande nome da PNL no mundo, né? A programação neurolinguística é uma técnica linda que fala de mudança, de processos internos, de autoconhecimento, de reflexão, de transformação pessoal. E sempre com um conceito, especialmente na percepção do Dilts, com o conceito de que no momento que eu me transformo, eu ajudo a transformar o mundo, né? Então ele criou essa ferramenta que eu uso muito em consultório, que eu vou ensinar a vocês hoje como vocês devem utilizar no dia a dia de vocês, na hora de vocês criarem os processos de mudança, na hora que você percebe que você tem uma meta que parece que está emperrada. Muitas pessoas me dizem isso. Eu quero perder peso e não consigo, eu quero juntar dinheiro e não consigo. Em geral, tem crenças limitantes ali, fazendo com que elas tenham uma percepção equivocada, mas o níveis neurológicos, o exercício de níveis neurológicos, ele vai te dar uma visão mais clara, especialmente de onde você precisa modificar, em que nível você precisa mexer para que você consiga fazer com que a transformação aconteça. Você já deve ter vivido isso, muitas pessoas me relatam, e eu mesma, antes de conhecer essas ferramentas de PNL, vivi algumas situações. Parecia que estava tudo meio que configurado para funcionar. Quando eu colocava em atividade a tarefa, aquilo estava emperrado de alguma forma e eu não conseguia entender onde era o problema. Níveis neurológicos de aprendizagem e mudança é o tipo de ferramenta que vai te ajudar a fazer uma modificação. Então vamos entender. A lógica desse exercício, a lógica dessa percepção nós temos 6 níveis internos, lógicos ou neurológicos, nos quais nós vivenciamos a nossa rotina diária, a nossa vida. Ou seja, existem 6 pastinhas dentro da nossa mente que atuam em sequência, e que essa atuação em sequência faz com que nós consigamos exercitar todas as nossas tarefas. Curioso é isso. De beber uma água, pegar um copo d'água para beber, até conseguir comprar um apartamento novo,
você, sem perceber, utiliza-se destas 6 pastinhas, desses 6 ambientes internos, dessas 6 percepções que, conjugadas, geram as suas ações e geram os seus resultados. Então vamos entender quais são essas 6 pastinhas. Fiquem tranquilos, porque com o vídeo vocês conseguem depois reviver o vídeo, assistir de novo e conseguem fazer os exercícios. Muito bem. Essas 6 pastinhas são a pastinha de ambientes, a pastinha de comportamentos, de capacidades, de crenças e valores, de identidade e de espiritualidade. Aqui considerando espiritualidade como conexão, ok? Então nós temos 6 ambientes internos onde nós trabalhamos, aos quais acessamos, né? E quando esses ambientes não estão alinhados, né? Quando eles não estão conectados de uma maneira adequada uns aos outros, eles criam os distúrbios. Às vezes eu tenho um ambiente com dificuldade, às vezes eu tenho um comportamento que não funciona, às vezes eu tenho uma crença que me limita, às vezes eu tenho uma dificuldade de perceber quem eu sou naquele ambiente, às vezes eu não tenho um significado para aquela tarefa. Cada um desses níveis pode afetar você no todo. É importante que você tenha esses 6 níveis alinhados. Pessoas de sucesso fazem esse alinhamento com frequência. Cada nova meta ou dentro das suas rotinas pessoais, eles vão lá checar se há um alinhamento desses níveis neurológicos, e quando esse alinhamento acontece, a sua meta, a sua tarefa, a sua rotina do dia a dia, ela flui de uma maneira serena. Bom, vamos entender então cada um desses 6 itens para que vocês possam, depois desse entendimento de cada um, fazerem o alinhamento correto. O que é o ambiente? O ambiente é todos os lugares onde você está inserido, né? Tudo que está do lado externo a você, ou seja, os ambientes que você frequenta, a sua casa, o seu ambiente de trabalho, o transporte que você usa de sair de casa e chegar no trabalho. Isso é um ambiente onde você vive e às vezes você tem preguiça de sair de casa e tem uma sensação desagradável em relação ao trabalho, simplesmente porque você pega uma condução tão lotada e tem um ambiente de transição tão difícil que você já chega exausto ao trabalho e aí o trabalho fica mais difícil. Então, todos os lugares que você frequenta, o clube que você frequenta, a praia que você frequenta, o cinema que você vai, o tipo de mercado que você vai, todos os ambientes onde você está compõem a primeira pasta, que é a pasta de ambientes. Muito bem. Então, você começa perguntando a si mesmo como são os seus ambientes. Que ambientes são esses que você frequenta? Como é que eles existem na sua vida? Como é que você os enxerga, né? Se você gosta, se você não gosta, se é simples frequentar aquele ambiente. Se você gosta, por exemplo, de ir para a sua empresa, mas tem dificuldade para voltar para casa, talvez você perceba que sua casa não é uma casa agradável, ou ela não está limpa, ou não está arrumada, não está organizada. Recentemente eu recebi aqui uma pessoa, uma amiga, que me disse que gostaria de morar no meu banheiro. Porque meu banheiro é um banheiro grande, bonito, arrumado, tem uma planta dentro do banheiro. Eu criei um ambiente dentro do banheiro que dá vontade de entrar, tá? Bom, o segundo nível que nós falamos é o nível do comportamento. São as ações e reações do meu dia a dia, tá? Então, elas têm uma influência direta do ambiente, né? E os comportamentos, eles têm uma relação com a informação inicialmente recebida. Ou seja, eu tenho um comportamento agressivo, muitas vezes é o ambiente que me gera esse comportamento agressivo e eu sequer percebo. Eu, por exemplo, Ana Lu, eu preciso muito de ambientes mais silenciosos. Eu trabalho com pessoas ouvindo o tempo inteiro. Então, uma das minhas necessidades pessoais é voltar para casa e estar num ambiente silencioso. Para mim é mais complexo sair do meu trabalho e ir para um shopping, que muitas vezes está muito cheio de pessoas, muito tumultuado. Vai me trazer uma confusão mental e um desconforto emocional muito forte. Então, na minha rotina tradicional, para preservar o meu ambiente e o meu comportamento de uma maneira mais serena, eu evito ir a shoppings logo depois do trabalho. Porque eu me conheço, tenho autoconhecimento e sei que isso não é uma boa tarefa. O que eu costumo fazer? Eu dou uma quebrada. Eu saio do meu trabalho. Se eu preciso necessariamente ir a um shopping, eu dou uma paradinha num café, sento, tomo um cafezinho, ou converso com alguém, ou tomo um suquinho, eu dou uma divisão entre o meu ambiente de trabalho e o local onde eu vou estar depois. Com isso, esse comportamento contribui para que o próximo ambiente onde eu estou me dê um pouco mais de satisfação. Muito bem. O nível de comportamento é o nível da conduta pessoal, né? É o nível da ação real, é o que você vai de fato conseguir fazer, né? Dentro da tua meta, dentro da tua rotina. Então o comportamento ele tem que estar ajustado, ele tem que estar adequado,
né? É preciso que você tenha uma percepção de como são os seus comportamentos. Que tipo de comportamento você vem tendo para conseguir a meta que você está procurando atingir. Lembra do exemplo que eu dei sobre juntar dinheiro ou perder peso? Será que seu comportamento está adequado? Será que você sabe que precisa fazer uma dieta, mas ainda não incorporou na sua percepção uma real vontade, e por isso o comportamento não corresponde? Você diz que você quer fazer uma dieta, mas quando você percebe no final de semana você comeu uma pizza inteira? Não faz sentido um comportamento desse comparado com a ideia original de você conseguir fazer uma dieta, certo? Terceiro nível é o nível das capacidades e habilidades. A capacidade e habilidade é a forma como nós nos posicionamos diante dos nossos objetivos. Está ligado à ideia, as capacidades e habilidades são mentais, emocionais, físicas e espirituais. Ou seja, quando você tem que fazer uma coisa, quando você precisa fazer uma dieta, é preciso que você se sinta capacitado para isso, com habilidades emocionais, inclusive. Por exemplo, no caso da pizza, você vai ter que desenvolver a habilidade do desapego. Porque se você ficar apegado à ideia de que é um prazer comer a pizza, a ideia de fazer a dieta vai ficar muito frágil. É preciso que você fortaleça essa meta de uma forma tal que este prazer de comer seja suprimido, seja suplantado, seja atendido, inclusive, né? Existe um prazer relacionado ali. Se você simplesmente tem um comportamento, uma habilidade frágil de desapegar-se daquele prazer, é um desapego temporário, circunstancial. Você não vai abandonar a pizza pro resto da vida, né? Mas se você não tem essa habilidade desenvolvida, uma habilidade emocional, sua meta material de conseguir realizar a sua dieta vai pro buraco. O comportamento, ele fica frágil porque a capacidade está frágil. É preciso fortalecer a capacidade. Muito bem. O quarto nível é o nível das crenças e valores. À medida que a gente vai subindo nos níveis, sai do ambiente, passo pelo comportamento, passo pelas capacidades e entro nos crenças e valores, eu estou desmaterializando mais o nosso processo, mas ao mesmo tempo eu estou chegando em níveis mais importantes. E por que mais importantes? Porque eles vão cada vez mais para dentro. Eles estão falando de você na essência. E é aí, a partir de crenças e valores, que você vai ter que trabalhar com mais afinco, com mais dedicação e com mais cuidado dentro desse processo dos níveis neurológicos. O que são as crenças e valores? Crença é aquilo que você acredita a respeito de si mesmo e do mundo, né? A crença é a mola propulsora do comportamento. A crença é que nos dá motivação ou que nos permite realizar coisas. É aquilo que eu acredito que me faz me mobilizar. Quando eu acredito que aquilo não é possível, não adianta, eu não vou me mexer. Se eu não acredito que sou capaz de fazer a dieta, mesmo que eu diga para mim que eu preciso fazer a dieta, mesmo que o médico me diga que eu preciso fazer a dieta, o meu comportamento não vai acontecer porque tem uma crença me inviabilizando. E notem o seguinte, ambiente, comportamento, capacidades, crenças e valores. A gente está fazendo um crescente, né? É como um aumento no nível dentro dessa hierarquia de níveis neurológicos. Então, a crença ela é mais forte do que o comportamento, ela é mais forte do que a capacidade, ela é mais forte do que o ambiente. Tá? Então, é preciso ter cuidado com as crenças e valores e avaliar que crenças nós temos a respeito da meta e que crença temos a respeito das nossas capacidades na meta, que crença temos a respeito de nós mesmos, que crença nós temos a respeito da importância daquilo, e aí são os valores. Crença é aquilo que me mobiliza para realizar algo, valor é a importância que eu dou àquela ação. Valor fala dos princípios fundamentais que me mobilizam para realizar alguma coisa. Se eu tenho uma crença que me diz que não é possível e além de tudo eu acho que aquilo nem é tão importante, acabou. Meu comportamento não vai acontecer, tá? Eu não vou nem conseguir desenvolver capacidade para conseguir realizar aquilo porque eu não acredito que seja possível nem que seja importante. Todas as vezes que você se percebe realizando algo ou deixando de realizar algo, você está falando de crenças. Todas as vezes que você não consegue realizar algo, vai olhar as crenças que provavelmente tem uma crença te impedindo. E principalmente se ela está alimentada por um valor de que aquilo não é importante, de que é mais importante eu ter o prazer imediato de comprar algo do que ter o dinheiro guardado no banco, se eu tenho isso dentro de mim, meu comportamento não vai me levar para o lugar que eu quero, para a meta que eu desejo. Muito bem, e aí nós vamos para o quinto nível, tá? O quinto nível é o nível da identidade. O nível da identidade fala de quem eu sou, né? Da realidade relacionado com a pessoa que você percebe que você é. O senso de eu, né? De missão de vida, de autoconhecimento. Então,
Então, esse nível de identidade, ele fala de perguntas mais internas, mais profundas. Lembre que eu falei que vai aprofundando o processo. Responder quem eu sou é uma das perguntas mais fundamentais nesse nível de identidade. Vai me dar uma noção de, muitas vezes, algumas pessoas me dizem no consultório, quando eu pergunto quem você é, a pessoa diz assim, não sei. Olha, se eu sou uma pessoa que não sabe sequer quem é, né? Se eu não tenho essa percepção, fazer o quê, em que ambientes, com que capacidades, para atender que crença, e que propósito e que significado, não faz sentido nenhum, né? Então, desenvolver a percepção de quem você é fundamental para você ter bons relacionamentos, bons resultados, boas metas e atingir objetivos. Saber quem você é a busca do autoconhecimento, né? Então, o nível de identidade ele é importantíssimo dentro do níveis neurológicos, do exercício de níveis neurológicos. Então, você vai perguntar a si mesmo quem você é, qual é a sua missão de vida, quais são os seus papéis. Às vezes você é mãe, pai, profissional, filho. Quantas e quantas vezes eu vejo filhos que estão em trabalho, por exemplo, com o pai ou com a mãe, e que neste momento eles são bons profissionais, mas como diante do pai ou da mãe com quem eles trabalham, eles se sentem como filhos, esse papel de filho os confunde na sua atividade profissional. Diante do pai e da mãe, eles não conseguem agir com a mesma efetividade, mesma assertividade, mesma postura, mesmo posicionamento que agiria diante de um outro colega. Por quê? Porque o papel muda dentro da mente daquela pessoa, ao invés dela agir como profissional, ela age como filho. E como filho, dentro da relação com o pai, ela tem um cuidado excessivo com esse pai para não ofender ou para não magoar, né? Muitas pessoas dizem assim, eu não posso ser mais do que o meu pai. E por isso eu fico com medo de mostrar muito conhecimento e percebo que meu pai não tem tanto, ele pode se sentir humilhado, agredido, e aí eu fico tenso, fico envergonhado, fico me sentindo tolhido diante disso, e aí eu acabo não atuando e nossa empresa vai pro buraco por conta disso, né? Vejam, nós como filhos de nossos pais, não temos como escapar, seremos sempre melhores do que eles. Porque é isso que o planeta espera numa escola. O professor de uma escola deseja sempre que seu aluno seja melhor do que ele mesmo. O aluno vai aprender mais, e esse aluno um dia será professor de alguém que também saberá mais do que esse professor. E assim é. Não adianta você se diminuir como filho para tentar fazer com que seus pais sejam melhores do que você. Isso é irreal. Se os seus pais exigem isso de você, o problema não está em você, está neles. Permita-se ser quem você é. Tem um discurso muito bonito que vocês podem procurar no Google, na internet, do discurso de posse do Nelson Mandela, que foi presidente da África, quando ele assumiu a presidência, quando ele foi eleito. Um trechinho rápido desse discurso nos diz o seguinte, não adianta, não há nada de bonito nem de espiritual você se diminuir para que o outro seja feliz. Isso é fato, pessoal. Então, perceber que os teus papéis e quais são esses papéis dentro do exercício de níveis neurológicos é super importante. Às vezes você vai descobrir que esse é um elemento que te inviabiliza, por exemplo. Você tem uma grande capacidade de realizar a sua meta, mas uma crença ligada ao seu papel como filho pode te confundir e impedir que você siga adiante. Muito bem. Então, nós chegamos ao sexto nível, que é o nível da espiritualidade. No nível da espiritualidade, a gente vai pensar em como a maneira como nós nos relacionamos conosco e com o mundo afeta o mundo. E quanto o nosso desenvolvimento pessoal, as nossas metas, a nossa busca de vida, a nossa missão, o nosso dharma, quanto as nossas ações afetam as pessoas com quem nós nos relacionamos e, a partir delas, a todas as outras e ao planeta como um todo. Quanto à nossa tarefa pessoal, a profissão que escolhemos, a maneira como conduzimos a nossa família, a maneira como nos conduzimos como cidadãos, quanto isso afeta o todo. Quanto eu não perceber isso pode me trazer prejuízos e quanto este prejuízo que eu recebo pode impactar. Então, por exemplo, uma pessoa que fica doente, ela vai impactar a família dela. Ela vai impactar as pessoas com quem ela trabalha, ela vai impactar a empresa onde ela atua, ela vai impactar a sociedade como um todo. Um profissional que não atua com a diligência, com a correção de conduta que ele deveria, dentro da proposta de que ele se formou em alguma coisa, seja médico, advogado, engenheiro, se ele não assume a postura ética de entender que no momento que ele recebeu um diploma e que alguém o contratou, que nessa contratação ele está empenhando a palavra e o compromisso dele, se ele não percebe que isso vai impactar a empresa dele e por motivos próprios, pessoais, ele age de uma maneira equivocada, prejudicando a empresa, ele não está prejudicando só a empresa.
ele está prejudicando o cliente que compra o produto dessa empresa e as famílias desse cliente, né? Um mecânico que está lá mexendo num automóvel e que ele não faz bem aquele trabalho dele porque ele está aborrecido com o chefe ou com a empresa onde ele está trabalhando, que é um problema dele, e ele deixa de atuar naquele carro de uma maneira adequada, ele pode depois entregar esse carro para uma família, para um pai ou mãe de família, que vão colocar crianças dentro do carro e podem sofrer um acidente, e esse acidente não é responsabilidade só da pessoa que está conduzindo. Esse mecânico que cuidou desse carro lá atrás também faz parte desse processo, desse sistema. Então, nesse sexto nível dos níveis neurológicos, você vai entender que você fala do sistema, né? Que ele está relacionado a eu dentro do grupo ao que eu pertenço e está relacionado a uma visão sistêmica de mundo. Enxergar que há um legado que você oferece e memórias que você oferece ao mundo como um todo em cada ação sua, em tudo que você faz, né? Quando você chega nesse nível, no sexto nível, você ganha consciência de que a gente faz parte de alguma coisa que é maior, né? E de nossa relação com esse universo externo e de que é um ponto, esse nível é um ponto de integração entre o corpo, a alma, o espírito e a sociedade, o mundo externo. Muito bem. Então, vamos dar um exemplo mais prático de como o nível neurológico funciona quando você faz uma avaliação desse gênero. Sua casa está uma bagunça, que é o ambiente, e isso limita as suas ações, que são os seus comportamentos. E isso interfere no seu desempenho, que são as suas capacidades, fazendo que você acreditar que você não pode, não consegue realizar alguma tarefa. É uma crença. E isso vai interferir no que você pensa sobre si mesmo, que é a sua identidade, e prejudicar o seu relacionamento com as outras pessoas, que é a espiritualidade, conexão com o próximo. Nota como esse exercício é fabuloso. Então, quando você percebe, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, que se você limpar o ambiente da sua casa, você vai potencializar as suas capacidades, vai fazer com que você tenha novos comportamentos, vai interferir nas suas crenças sobre a sua identidade e vai potencializar a sua relação com a sua família, quando você vê esse movimento, você consegue entender como é poderoso esse exercício de níveis neurológicos. Minha sugestão para vocês, pegue um exemplo prático da vida, alguma tarefa que você normalmente realiza, né? Uma tarefa simples, tá? E a partir dos 6 níveis, começando pelo do ambiente, comece a perguntar a si mesmo: dentro do meu ambiente, como eu realizo essa tarefa? E qual é o comportamento que eu tenho para essa realização da tarefa? E quais são as capacidades que eu uso para que esse comportamento aconteça, para que essa tarefa seja realizada no ambiente? E quais são as crenças e valores, ou seja, quais são as crenças que eu tenho e qual é a importância que eu dou à aplicação dessas habilidades, nesses comportamentos, nesses ambientes, para que essa tarefa aconteça. E quando eu faço isso, quem sou eu dentro desse movimento, dessa tarefa? Quem sou eu aplicando essas crenças e valores, entendendo a importância da tarefa, exercendo essas capacidades nesses comportamentos, nesses ambientes? E, finalmente, quando eu percebo essa minha identidade, quanto isso afeta o grupo onde eu estou inserido e o ambiente onde eu estou trabalhando, quanto isso traz de benefício, qual é a influência, a importância que essa minha atitude, que esse meu comportamento, que essas minhas capacidades, que essas minhas crenças e valores, que essa pessoa que eu sou tem em relação ao próximo, né? E aí, pegando isso tudo, começa a voltar, tá? Percebendo quanto isso influencia o próximo, perceba quanto isso influencia em quem você é. E aí, notando o quanto isso influencia no próximo e em você mesmo, perceba quanto isso afeta suas crenças e valores e aquilo que você acredita que é importante, né? E quanto isso afeta os seus comportamentos e as suas capacidades e quanto isso beneficia o seu ambiente ou não, né? Muitas vezes a sua tarefa está mal realizada porque ela não é importante para você, ou porque ela não representa nada para você como identidade, ou muitas vezes porque você não percebe que você está afetando os outros com isso, né? Algumas pessoas já fazem o oposto, me dizem o seguinte: é como se eu fizesse muitas tarefas e muitas ações para tentar atingir o meu grupo, né, seja de trabalho ou familiar, e parece que eu não consigo tocá-los, eles não conseguem entender o significado daquilo. Isso por quê? Porque as outras pessoas também têm os níveis neurológicos deles em desalinho. Eles não conseguem perceber a sua ação. Então, você volta lá no nível do comportamento. A maneira como você se expressa, o que você diz a eles e o que você faz em relação a eles tem que ser modificado. Talvez desenvolvendo alguma habilidade para conseguir fazer com que a comunicação seja melhor e a partir dessa comunicação melhor, estas pessoas consigam perceber quanto elas
a sua ação está buscando atingi-las no sentido de tocá-las, afetá-las, envolvê-las naquilo que você está fazendo, né? Aplicar os níveis neurológicos no dia a dia, em qualquer tarefa, de fazer arroz a dirigir uma empresa, vai fazer com que você perceba se você está realmente alinhado com o teu propósito de vida. Vai ajudar você em todos os níveis. Agora, se você tiver que prestar atenção nesse desenvolvimento dos níveis neurológicos, preocupe-se muito mais com o topo do processo do que com a base, né? Porque modificar o ambiente, e muitas pessoas fazem isso, né? Elas modificam o ambiente esperando a modificação do todo. Muitas vezes não é o suficiente. Já vi pessoas que estão deprimidas e que aí, para sair da depressão, ao invés de elas modificarem a maneira como pensam, ou modificarem as suas capacidades, ou modificarem, trabalharem a mudança das suas crenças e valores, elas modificam os móveis da sala, elas modificam o armário. Nisso, elas estão atuando apenas num primeiro nível, no nível mais materializado do processo, né? Nível mais ligado ao planeta. As grandes mudanças acontecem quando você mexe nos níveis mais superiores, especialmente de crenças e valores para cima. Mexer em crenças e valores, em quem você é, na sua identidade, e mexer enquanto você está inserido no sistema, é nesse pedaço do processo que faz com que você realmente consiga modificações consistentes, importantes, e isso vai afetar o resto, as suas capacidades, os seus comportamentos e os seus ambientes. O ambiente, na verdade, ele vai sofrer sempre o impacto de quem você é. Agora, eu faço aqui abro aqui um parênteses de uma coisa muito importante que precisa ser observada, que é o seguinte. Muitas pessoas fazem essa confusão e isso precisa ser visto. Cada um desses níveis, e todos eles reunidos, compõem quem você é e como você age no mundo. Mas não confunda comportamento com identidade. A maneira como uma pessoa se comporta, o fato de sua família ou do seu grupo de trabalho não entender o que você está fazendo, olhar para o comportamento não é olhar para o todo. Olhar para um nível só não abarca o grupo todo de níveis. Porque muitas vezes a gente fica achando que quando você não consegue resultado no nível, que está tudo errado. E na verdade não é isso. Então, diferenciar a identidade de comportamento é fundamental. Você ter tido uma ação equivocada na sua vida não representa que você é uma pessoa ruim. Você ter uma ação equivocada ao longo de um processo de meta não significa que você não pode mexer no resto, ou não pode conseguir a meta, ou não vai conseguir resultados. Porque muita gente faz essa confusão, né? Se eu agir mal de uma forma, eu não sirvo, eu não presto, eu não me amo, porque eu não consegui juntar dinheiro. Você não juntou dinheiro porque tinham outros efeitos acontecendo, outros fenômenos acontecendo. Mas quem você é, a busca original, a pessoa bacana que você é, o ser humano fabuloso, o filho de Deus que você é, permanece aí, sem nenhum problema. E eu expando essa percepção para mais longe. Procure aplicar os níveis neurológicos e essas percepções também ao próximo. O fato de alguém gritar com você uma vez não representa que ela não te respeita. Pode representar simplesmente que lá dentro da vida dela, ela está vivendo um momento difícil e sim, como ser humano, dentro da fragilidade dela, ela acabou de cometer um equívoco com você. Mas separe a identidade dela do comportamento dela. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa super comunicativa, né? Sou uma pessoa extremamente aberta, converso com muita gente. Mas, se você for apresentado a mim, se você fosse apresentado a mim dentro de uma biblioteca, e dentro da biblioteca o comportamento tradicional é calarmos, você nunca ia imaginar que eu sou uma pessoa comunicativa. Talvez até você me considerasse uma pessoa arrogante. Porque você ia tentar conversar comigo e ia fazer... Pronto. Já, talvez você criasse uma crença de que eu não gosto de você ou de que eu não sou uma pessoa legal, o que não é fato. Então, procure separar, na autorreflexão, sua identidade do seu comportamento. Não se julgue de uma forma tão dura, tão rígida. E utilize os níveis neurológicos, observando cada um dos níveis, ambiente, comportamento, capacidade, crenças e valores, identidade, espiritualidade, e veja em qual desses níveis você precisa fazer ajustes para que eles se organizem. E como é que a gente percebe que eles se organizaram? Quando você observa seu ambiente e percebe qual é a sua conexão, aqui no meio, entre esses dois níveis, os outros estão bem ajustados. Os comportamentos estão funcionando, as capacidades se expressando, as crenças e valores sendo evoluindo bem, sendo bem estabelecidas, e você como identidade, como ser humano mágico que está conseguindo se expressar e ser de uma forma autêntica e verdadeira. Seus níveis neurológicos estão alinhados, ajustados, e você é um ser humano fabuloso que está existindo no mundo, com significado e propósito de vida.
Bom, eu espero que vocês consigam entender os processos. Como sempre, ofereço a vocês, o meu e-mail é analu.nadais@gmail.com. Dúvidas? Me mandem dúvidas, que eu vou ajudando vocês a reestruturar a percepção para que vocês possam aplicar a ferramenta dos níveis neurológicos. Outro truque é, na internet, se você puser lá nas imagens, no Google, se você puser níveis neurológicos, vão aparecer vários esqueminhas mostrando os diversos níveis. Imprimam um desses na hora de fazer o exercício e olhem para que vocês possam acompanhar de forma mais tranquila. Inclusive, a maior parte desses esquemas que estão no Google tem as perguntinhas do lado que você precisa fazer para entender o que você vai buscar ali, né? Por exemplo, em ambiente é onde, em comportamento é como, né? Ou seja, cada um desses níveis vai ter uma pergunta específica para que você possa trabalhar em todos eles. A busca é que você consiga equilibrar todos eles e uma vez que eles estejam equilibrados, eles vão começar a conversar entre si e as coisas vão funcionar e você vai conseguir se transformar nesse ser humano fabuloso, especial, potencialmente gigantesco que você é e que talvez nesse momento de vida você não esteja conseguindo ser. Bom, eu desejo de coração, como sempre, que você seja feliz como eu sou. Desejo muito que você possa vir sempre me assistir aqui no canal. Espero muito que você consiga aproveitar a ferramenta dos níveis neurológicos. Eu aplico em consultório e na vida o tempo inteiro e flui lindamente. Desejo muito que você possa voltar em breve e que a gente esteja sempre conectado neste nosso ambiente aqui em que nós falamos e conversamos e que vocês me ouvem com tanto carinho, com tanto amor. Venho recebendo inúmeras mensagens, agradeço profundamente. Hoje, muito feliz, já tenho 322 pessoas inscritas, fora as pessoas que me frequentam sem fazer inscrição. Eu me sinto orgulhosa e honrada pela tua presença, porque você está aqui comigo, contribuindo para o meu crescimento também, ouvindo a minha mensagem, me mandando perguntas, me fazendo questionamentos. Algumas pessoas me botam umas perguntas que abrem para mim um universo de potencialidades, de percepções fabulosos. É uma troca sempre. Eu desejo muito que vocês possam contribuir comigo também. O meu objetivo com esses vídeos é contribuir com o planeta, nem que seja com um pouquinho do que eu já aprendi. E por isso eu peço a você, como todas as semanas, se você acha que esse vídeo que eu estou te trazendo hoje pode contribuir para si e para outros, transmita o meu vídeo para todo mundo. Eu quero que ele chegue o mais longe possível, para que muita gente possa se beneficiar disso que eu hoje já pratico na minha vida e da maneira como eu já me conduzo, que me leva para uma vida linda. Eu tenho uma vida do jeito que eu quero. Os meus sonhos se realizam, porque eu consigo colocar em prática todas essas técnicas, todas essas ferramentas humanas que eu venho ensinando a vocês aqui. E aí eu te peço mais uma vez, contribua comigo, transmitindo esse vídeo para todo mundo. E se você quiser e puder, coloque aí uma mensagem para mim e deixe um joinha aí, um curtir na minha página, tá bom? Muito obrigada de coração por você estar aqui comigo, por você estar me ouvindo, me dedicando tempo da sua vida, que para mim é fabuloso. Desejo de coração que você evolua, que nós possamos todos evoluir. Estamos conectados sempre pelo amor, viu? Fiquem com Deus. Muita gratidão a vocês, a todos vocês, meus queridos 322 inscritos no meu canal. Fiquem com Deus. Até o próximo sonho. Namastê.